pessoal, bom dia a todos. Um prazer aí recebê-los nesse webinar. Eu me chamo Nélio, vou, ah, vou apresentar em conjunto aí com o Fábio. ah, esse webinar aqui vai ser bem interessante para compartilhar alguns conceitos e abordagens sobre a gestão de risco de terceiros, tá? Ah, o que nós vamos observar hoje ao longo do webinar vão ser os seguintes tópicos, tá? A importância da gestão dos riscos cibernéticos dentro da cadeia de abastecimento, os fundamentos dessa gestão de risco de terceiros, boas práticas, tá? E como dar os primeiros passos nessa jornada de gestão, tá? Ah, lembrando a todos que, ao fim, né, quem seguir conosco até o fim do webinar vai ficar elegível aí para um sorteio de uma Eco 3, tá? E, enfim, espero que esse conteúdo seja de grande valia aí e possa contribuir com todos que estão aqui conosco, tá? Hoje nós temos o Fábio da Cruz, ele é o engenheiro sênior da Security Scorecard e vai conduzir eh, a apresentação da pauta do nosso webinar de hoje, tá? Hoje, no momento, nós estamos em cerca de 50 pessoas conectadas, então gostaria de agradecer a todos pela participação e vou passar aqui a palavra ao Fábio para que ele dê sequência aí e já inicie o conteúdo, tá ok? Muito obrigado e até breve. Obrigado, Nélio. É um prazer estar aqui junto com a Netcom. Essa parceria da Security Scorecard com a Netcom é um grande sucesso no Brasil. E a ideia hoje é justamente trazer para vocês como funciona, né, o processo de gestão de risco de terceiros, principalmente utilizando nossa plataforma, mas também trazendo luz para esse tema, né? E é um tema que é bastante importante, é algo que as empresas cada vez mais colocam atenção porque sabem da necessidade de uma boa gestão de riscos cibernéticos da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai ver como iniciar esse processo realmente e como fazer com que esse processo seja cada vez mais robusto, né? Eu vou compartilhar. A ideia hoje é compartilhar com vocês alguns slides, alguns insights, mas eu gosto muito de fazer hands-on, né? Eu gosto muito de mostrar na prática como isso funciona. Então, a gente, depois de uma breve parte teórica, a gente vai para a prática, vai entrar na ferramenta, ver como os nossos clientes fazem sua gestão de risco de terceiros através da plataforma da Secure Scorecard. E eu começo o webinar hoje com uma pergunta, quiçá a pergunta mais importante aqui, né? Por que gestionar cibersegurança de um fornecedor, tá? Principalmente de um fornecedor. Como o slide diz, né, a gestão da cibersegurança de um fornecedor é essencial para proteger os ativos da organização, né? Manter a continuidade do negócio e cumprir com certas normas. Ademais de preservar a reputação da empresa. Então, a gente tem várias normas no Brasil. Por exemplo, a gente tem a LGPD, a gente tem normas do Bacen, a gente tem várias normas que requer uma gestão de risco bastante robusta, né? E isso nos leva a não olhar somente a organização, senão tudo aquilo que está relacionado ao negócio como tal. É, a gente olha, por exemplo, muito a nossa infraestrutura, a gente olha muito os nossos riscos como tal, mas e a gestão de risco dos terceiros? E quando eu falo de terceiro, eu não falo só daquele terceiro que está conectado à nossa infraestrutura, que tem acesso a ela, senão todos aqueles terceiros que estão envolvidos no negócio, né? Então, é, um grande problema hoje não existe um estándar para medir e comunicar risco nas organizações. Quando a gente fala de comunicar risco, como eu explico?
para uma área do meu negócio que determinado fornecedor tem riscos associados que podem ser prejudiciais ao negócio como um todo, né? Eu vou falar tecniquez com essa área, muito provavelmente não vai entender. Quando a gente fala de risco, principalmente de riscos cibernéticos, são muitos termos técnicos, né? Então, o grande problema é como eu comunico esses riscos de uma maneira clara que qualquer audiência possa entender. E esse é o grande problema que os leaders na, no mundo enfrentam, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, como eu entendo esses riscos, né? Será que o meu fornecedor ele é diligente na hora de tratar os dados como eu sou, né? Então, são perguntas que devem ser respondidas e a plataforma ajuda, né, a gente transmitir essa mensagem. Hoje, as organizações elas estão conectadas de diversas maneiras, né? Hoje você olha o ecossistema de uma organização e você vê fornecedores clouds, empresas de consultoria, muitas empresas têm um call center contratado, eh, fornecedores de segurança, plataforma SaaS. Então, a gente tem que estar conectado com diversos fornecedores. Muitos desses fornecedores manejam dados críticos da nossa organização, né? Dados dos nossos clientes, processos judiciais da nossa empresa, empregados e clientes. Então, muitas empresas, muitos fornecedores têm ativos nossos e que, em uma vulneração cibernética, pode afetar o negócio. Hum. Sobre a maturidade na gestão de risco de terceiros. Infelizmente, a grande maioria ou não tem um processo de gestão de risco de terceiros em andamento, ou se tem, ele é muito manual. E aqui está a grande maioria das organizações hoje. Ou não tem, ou é muito manual. E quando é manual, requer muita gente, ou seja, muita mão de obra para poder eh, culminar com esse processo, ou isso gera e se estende a um largo tempo, né? Porque toda a revisão dos riscos, de questionários, tudo isso é manual, o atrito que isso gera, né? Quando eu preciso me comunicar com o meu fornecedor, enviar um questionário de assessment, esse questionário geralmente é em Excel, então a pessoa que recebe não é a pessoa que responde todos os questionários. Esses questionários têm que ser redistribuídos dentro do fornecedor. Cada pessoa que recebe o questionário tem que responder um pedacinho. Então, ou seja, é muito, muito demorado esse processo. O que leva a um ganho de valor no negócio é justamente proporcional ao ganho de eficiência que esse processo tem. Então, quanto mais eficiente o processo de gestão de risco de terceiros mais valor tem o negócio, né? Sobre falar de gestão de terceiros, de risco de terceiros, é impossível a gente não mencionar duas normas bastante conhecidas. Uma delas mais conhecida, eu acho, entre todos, que é o ISO, né, 31000, né, ou seja, com relação a essa norma que trata da gestão de riscos nas organizações. Os princípios fundamentais da norma são criação de valor e proteção da organização, né? Então, a utilização da melhor informação disponível, consideração de fatores humanos e culturais, cultura de qualidade total e melhoria contínua, né? Então, a norma ela reconhece que liderança e comprometimento são realmente importantes para ser implementada, né? Então, os líderes da empresa, a gerência executiva, incluídos os CEOs, membros da cadeia de abastecimento, de suprimentos, devem se comprometer com o gerenciamento de riscos, garantindo que o clássico ciclo
de gestão de riscos, planejar, fazer, verificar, agir, seja aplicado, né? Então, quais são as etapas principais? São três, né? Consultar o negócio, ou seja, entender como o negócio funciona, cada área desse negócio, né? E avaliar os riscos associados a cada uma dessas áreas. Depois, manter um monitoramento constante, né? Então, eu preciso entender na área de marketing quais são os riscos que estão associados a essa área de marketing, né? Então, como a gente está falando de fornecedor, imagine que um fornecedor da área de marketing que tem os dados dos nossos clientes, nome, endereço, às vezes muitas informações culturais, socioculturais, né, que sofre um ataque cibernético e tem esses dados vazados, é, são os dados de quem? São os dados dos meus clientes. Eu vou ver afetado. Eu me vejo afetado com isso. A minha reputação está em jogo. Então, eu preciso entender esse tipo de risco em cada área do negócio. Numa fábrica, um fornecedor de parafuso pode parar completamente a produção se não entrega esses parafusos. Uma caixa de papelão pode ser crucial para entregar uma mercadoria, né? Então, se o meu fornecedor sofre um ataque cibernético e não pode me entregar essas caixas que embalam os meus produtos, a minha produção para, as minhas vendas para, o meu negócio para. Então, o risco associado a cada uma das áreas do negócio requer essa avaliação, né? Uma outra norma é a ISO 44001, né, que trata de sistemas de gestão para relações trabalhistas colaborativas, e aqui a gente vê bastante focado na parte de a relação da organização com fornecedores, né? Então, os principais componentes da norma são estratégia alinhada aos objetivos do negócio, compromisso do negócio e da alta direção no processo de gestão das relações com terceiros. Então, eu preciso que o negócio e quanto mais alto é digamos, a função desse líder, mais envolvido ele deve estar nessa gestão, né? E os principais componentes da norma são estratégia alinhada, né, aos objetivos do negócio, ou seja, eu preciso entender o objetivo do meu negócio e desenvolver estratégias alinhadas a isso, né? Então, a norma examina como identificar, desenvolver e gerenciar relacionamentos de negócios, né? Assim, as empresas podem trabalhar juntas de forma eficaz, né? Os relacionamentos entre as empresas existem para criar valor para os clientes, né? Boas práticas. Eu recomendo a leitura desses dois manuais, né? Um é o manual da Enisa e o outro da OEA. Eu vivamente recomendo a revisão desses manuais, que são as boas práticas de cibersegurança para a cadeia de abastecimento e o manual de supervisão de risco cibernético para conselhos corporativos. Não são tão conhecidos, né? Muitos líderes ainda não conhecem esses dois manuais de boas práticas. É bastante diferente do que é ISO, né? A grande maioria das pessoas conhecem as normas ISO, mas esse manual não. A gente tem os documentos disponíveis, eu posso pedir para que a Netcom envie para cada um que tenha o interesse esses documentos, e eles estão focados justamente, o da Enisa, na relação com fornecedores, já olhando a cadeia de abastecimento, né? E o outro é para alta direção, né? Um manual da supervisão de risco cibernético, focado em risco cibernético, para líderes que não são técnicos, que não estão ali lidando no dia a dia com esses riscos, senão traçando estratégias, né? Então, a gente pode trabalhar no envio desses documentos para que vocês possam consultá-los, tá? Agora, o que é o processo de avaliação de um terceiro? Quando eu vou começar a gestionar os riscos associados em terceiros, o primeiro que eu preciso fazer é, como comentado, entender cada área do negócio
entender os terceiros que estão ali e definir quais são esses terceiros críticos. Como que eu defino esses terceiros críticos? Tudo isso eu posso traçar em uma matriz, né? É, relacionada em probabilidade e impacto. Quanto mais alta é a probabilidade de um ataque cibernético, por exemplo, e quanto mais alto é o impacto se isso acontece, mais crítico vai ser esse fornecedor, né? Então, eu posso dividir em Tier 1, Tier 2, Tier 3. Iniciando, eu posso classificar entre críticos e não críticos. Claro que quanto mais maduro o processo vai se tornando, mais segmentado eu vou fazendo eh, essa avaliação, né? Essa divisão aí e classificação dos meus terceiros. Mas quanto maior é a probabilidade, maior o impacto, mais crítico. Esse é basicamente assim, né? Então, é importante coordenar com as áreas do negócio e gestionar o risco dos fornecedores de cada uma dessas áreas. Ok? Sobre o fluxo das principais fases do ciclo de vida da gestão de risco de terceiros. É, muitas empresas têm o seu próprio fluxo, né? Digamos que algumas são um pouco mais reduzidas, mas todas estão dentro do que a gente vê hoje, né? Que é, primeiro, a integração do fornecedor, o que a gente chama de onboarding, depois, um assessment desse fornecedor, né? Uma avaliação desse fornecedor, logo, gerenciamento de problemas dos fornecedores, e aí é onde eu, depois da minha avaliação, eu vou passar a gestionar essas vulnerabilidades, esses problemas encontrados nesses fornecedores, né, para manter uma postura de segurança adequada, em ambas as partes, né? Um questionário do fornecedor. Geralmente, esse questionário a gente realiza 2 vezes por ano, uma vez por ano, quando é bem inicial, né? E continuar com o monitoramento, né? Ou seja, um monitoramento contínuo, que para mim é a fase onde as empresas têm maior dificuldade em concretar, né? Como eu mantenho um monitoramento contínuo do meu fornecedor, se atualmente eu analiso ele através de um questionário que é uma foto daquele momento, né? Então, como que eu vou analisar continuamente? E é isso que a gente vai ver como fazer também com a plataforma, tá? Então, a integração do fornecedor. Então, é estabelecer um processo em toda a empresa para introduzir novos potenciais fornecedores, né? Então, por exemplo, enquanto esteja com a área de compras, qual é o processo que eu estabeleço aí, né? Então, todo fornecedor que, que ingresse na empresa como fornecedor, ele tem que seguir um processo. Esse processo tem que ser bem estabelecido, né? É, é uma avaliação, fazer uma avaliação instantânea da segurança do fornecedor para determinar se eles são parceiros sustentáveis, né? E priorizar a remediação em conformidade com o processo, com a política que eu tenho implantada, ok? Logo, o segundo estágio é justamente a avaliação, o assessment desse fornecedor. Então, é mapear as classificações externas. Como a gente está falando de Secure Scorecard, e essa é uma possibilidade que a plataforma oferece, né? É uma classificação desse fornecedor segundo a postura de segurança que esse fornecedor tem. Então, eu consigo ver externamente essa classificação, né? E complementar com uma visão interna, formando assim uma visão 360, com questionários. Então, eu olho esse fornecedor do lado de fora, complemento com questionários e tomo uma decisão ou sigo gestionando a partir desses dados, né? É, segmentar as pegadas digitais de provedores maiores para detalhar os exatos ativos e subsidiários que são relevantes para a segurança dos seus dados. E aqui eu quero utilizar um exemplo bastante clássico. Um fornecedor bastante importante para 90% das organizações é um fornecedor de telecom, né? Ou seja, é ali onde se sustentam os meus serviços, né? É ali onde eu tenho a minha organização interconectada entre as diversas áreas, né? Sistemas funcionando em cima da, da, do serviço de telecom, né?
Só que a gente entende que essas empresas têm uma pegada digital, e quando eu falo pegada digital, eu falo de ativos, né? Ou seja, domínios, subdomínios, IPs, alocados em vários clientes. É uma pegada digital muito grande. Para a organização, não importa toda a pegada digital dessa empresa de telecom, importa um pedacinho daquele IP, daquele range de IPs, que está oferecendo o serviço para a minha organização, né? Então, eu posso segmentar essa pegada digital, esses ativos, e criar uma gestão em cima somente desses ativos, né? Então, excluindo tudo que tem que ver com com outros clientes que não estão relacionados a mim, mas gestionar somente esse pedacinho e a gente vai ver como em uma demonstração, né? Gerenciamento de problemas de fornecedores. Então, aqui é identificar e resolver problemas rapidamente, né? Então, acionando alertas, e alertas é algo importante porque é automatização de processo, otimização de mão de obra, né? E através dos canais de comunicação preferidos. Então, seja se você tem um canal no Teams, em Slack, de alertas, se vocês trabalham com um sistema de ticketing, como Gira, por exemplo, ServiceNow. É, a ideia é automatizar esses alertas, né, e criar planos de remediação para essas vulnerabilidades, esses problemas encontrados, tá? Outra é convidar os fornecedores a fazer parte dessa gestão. E aí é um trabalho colaborativo, né, onde ambas as partes ganham. Tanto a organização como o fornecedor, mantendo uma postura de segurança ótima, ambas as partes ganham. Então, eu posso, utilizando a plataforma da Security Scorecard, eu posso trazer o fornecedor para dentro desse ecossistema, ele vai poder visualizar suas próprias vulnerabilidades, gestionar os riscos de acordo com planos de remediação que vocês criam, planos de ações que vocês possam criar dentro da plataforma, tá? Complementar tudo isso com um questionário, então enviar, gerenciar e revisar questionários em grande escala é uma capacidade bastante importante, porque a gente sabe que a média de uma organização, e isso são dados globais, tá? Não específico para o Brasil, mas, em média, uma organização tem 500 fornecedores, é uma média. Imagine cada um desses fornecedores enviando questionários, né, onde a gente tem que revisar, avaliar cada uma das respostas desses questionários. É importante ter uma capacidade de fazer isso em larga escala, né? Então, trabalhar apoiado em tecnologia é bastante importante. E aqui é onde a gente sai daquele processo manual que eu falei anteriormente e começa a automatizar processos. É, ou seja, reduzir também esse ciclo de avaliação tem tudo a ver com tecnologia, porque quando eu automatizo, eu otimizo o tempo, né? Então, o tempo que o meu analista, o meu engenheiro está ali revisando um questionário manualmente, que é uma tarefa operativa, eu posso usar essa mão de obra em tarefas que agregam mais valor quando eu tenho esse processo automatizado, ok? E a parte, para mim, que é a parte mais importante, é o monitoramento contínuo, né? Então, verificar continuamente a superfície de ataque para identificar rapidamente riscos dentro dos ambientes digitais de terceiros. Então, como eu monitoro continuamente um terceiro meu? Eu preciso vê-lo todos os dias. Eu preciso entender que se hoje ele tem uma boa postura de segurança, amanhã qualquer erro interno ou qualquer decisão mal tomada pode mudar completamente esse cenário, né? Indo para um termo um pouco mais técnico, qualquer trainee que ali quando conectou um Oracle Database na rede pública, gerou uma porta de entrada, um vetor de entrada para a atuação de um ator malicioso, né? Então, eu preciso ter essa visibilidade. Eu preciso estar atento a novas vulnerabilidades que saem e saber se dentro da infraestrutura do meu terceiro há ativos expostos a essa vulnerabilidade, né? Então,
essa gestão contínua de fornecedores, para mim, é a parte mais importante de todo o processo. Ok? Como eu comentei com vocês, a ideia é entrar na prática e ver na prática como isso funciona, né? Então, a gente vai entrar na plataforma da Security Scorecard. Eu vou analisar aqui hoje uma organização bastante conhecida, né, no mundo, né? Então, para que seja algo bastante é, claro para todos, o que eu tenho dentro da plataforma da Security Scorecard é a classificação de uma organização entre A e F. Essa classificação, o que significa? A é a melhor classificação que uma organização pode ter. F é a pior classificação que uma organização pode ter. E quando eu falo de F, eu falo de 7,7 vezes mais probabilidade de sofrer um ataque cibernético que uma organização que tem uma classificação A. Quando eu classifico uma organização em números e letras e cores, é muito mais fácil solucionar aquele problema que eu indiquei inicialmente, que é um standard para medir o risco nas organizações. Então, aqui eu tenho esse standard, aqui eu tenho como falar sobre o risco de uma organização de uma maneira não técnica que qualquer audiência possa entender, né? Quando eu vou um pouco mais profundo no scorecard, eu vou ver que ele não é só uma nota, ele é toda uma informação que traz dividido em 10 fatores de risco, né? Então, eu tenho Network Security, DNS Health, Patching Cadence, Endpoint Security, IP Reputation, Application Security, Qubit Score, Hacker Shatter, né? Information Leak e Social Engineering. Tudo isso que eu vejo para a IBM, eu tenho visibilidade para a minha própria organização e para qualquer terceiro no meu ecossistema, na minha cadeia de abastecimento. Então, eu posso gestionar os riscos associados à minha própria organização e também o de terceiros. E qual é a metodologia que a gente utiliza para criar esse score? Eu analiso como Security Scorecard toda o espaço IP, né? Toda a internet. E eu vejo todos os ativos digitais conectados à internet. Então, eu consigo identificar os domínios, subdomínios, os IPs dessas organizações, atribuir esses ativos a essas organizações de maneira automática, né? Em cima desses ativos, eu começo a escanear por vulnerabilidades. Hoje a Secure Scorecard mantém mais de 250 sinais de vulnerabilidades dentro da plataforma. Então, em cima do que a Secure Scorecard vai encontrando nesses ativos, vai se dando a classificação dessa organização, tá? Então, cada uma desses fatores de risco contém os seus sinais específicos de vulnerabilidade, né? Por exemplo, se eu entro em uma vulnerabilidade específica, por exemplo, um certificado expirado, eu tenho a descrição, o risco, a recomendação, referências públicas, mas eu também tenho toda a informação forense que me leva a exatamente onde foi encontrado e quando foi encontrada essa vulnerabilidade, para que possa ser feita a remediação desse sinal, tá? Uma vez remediado internamente, eu simplesmente reporto na plataforma que isso foi solucionado. Ou seja, vai gerar um caso de suporte com a Security Scorecard. A Security Scorecard vai avaliar, né, se realmente essa vulnerabilidade foi resolvida e confirmado isso, em até 48 horas, essa vulnerabilidade deixa de estar dentro do scorecard, deixa de impactar a classificação dessa organização, tá? Por que que eu estou falando disso agora? Primeiro que eu preciso entender o que eu olho da minha organização e do meu terceiro, né? Lembra que um dos passos do fluxo, né, da gestão de risco de terceiros é o monitoramento contínuo. Então, eu vejo aqui essas organizações,
eu vejo o que elas têm de sinais de vulnerabilidade, mas como eu vou monitorar continuamente essas organizações, né? Então, primeiro que eu preciso olhar para trás também dessa organização. Então, eu tenho aqui um histórico onde eu vejo essa organização, como se ha comportado enquanto a postura de segurança. Essa organização tem gestionado bem? E aí lembra uma das perguntas que eu trouxe aqui em um dos slides será que o meu terceiro gestiona, é diligente, né, no momento de gestionar os dados como eu sou? Então, olhando o histórico dessa organização, eu consigo entender como é a postura segurança externa dessa organização. E como eu olho daqui para frente, né? Então, daqui para frente, o que eu faço é criar pastas e colocar os meus terceiros de interesse dentro dessas pastas. Essas pastas a gente chama de portfólios. Então, por exemplo, eu criei um portfólio que se chama Netcom aqui, o webinar, né? Especial para esse webinar. E a gente pode dizer que naquele momento que a gente consultou o negócio, que a gente analisou e classificou os terceiros em Tier 1, Tier 2, Tier 3, né? Ou seja, ou críticos e não críticos, eu vou monitorar o risco associado a esses terceiros de acordo a essa segmentação. Então, críticos, sim ou sim, eu tenho que fazer um monitoramento contínuo deles. Sim ou sim, eu tenho que entender o que essa organização está fazendo enquanto a postura de segurança, tá? Sim ou sim, eu tenho que ser acionado quando algo, uma vulnerabilidade ou um incidente com essa organização aconteça. Eu tenho que ser alertado sobre isso. Então, aqui é onde eu vou colocar principalmente os meus fornecedores críticos de todas as áreas. Críticos de tecnologia, de marketing, administrativo, operativos, de produção, não importa, é crítico, eu preciso gestionar, né? Então, dentro dos portfólios, eu vou colocar as organizações de meu interesse. Eu trouxe aqui várias empresas do Brasil, de vários segmentos, somente para ilustrar que não importa, não tem que ser de tecnologia, não necessita ser gigante a empresa. Ou seja, hoje a gente monitora mais de 13 milhões de organizações. A Security Scorecard tem a capacidade de te dar imediatamente a classificação de 13 milhões de organização. Aí você pode me perguntar, Fábio, o que que acontece com uma organização pequena que a Security Scorecard ainda não monitora? A gente é capaz de gerar o scorecard dela, a classificação dela, em até 10 minutos, com uma precisão de 95%, ou seja, 95% de precisão, né? Isso a gente chama de scorecard provisório. Logo em 48 horas, a gente entrega o definitivo com uma, uma precisão de 98%. Então, eu consigo olhar hoje qualquer organização que tenha presença digital no mundo, tá? Então, eu trouxe aqui organizações de vários ramos. Então, eu tenho aqui a organização, eu tenho a classificação dessa organização, aqui indústria pertence, quanto variou a pontuação dessa organização nos últimos 30 dias, se ela está ativa ou não dentro da plataforma da Security Scorecard. Isso quer dizer? Quer dizer que exista um usuário, né, que tenha ingressado, entrado na plataforma pelo menos nos últimos 90 dias, tá? E eu posso solicitar evidência e tudo mais para para essa organização. Mas a gente comentou ou eu comentei com vocês durante os slides, que é muito importante o trabalho colaborativo com com os nossos fornecedores, né? Então, eu posso convidar essa organização para que entre na plataforma da Secure Scorecard, né? Ela vai receber um convite para uma licença freemium. Essa licença freemium permite que essa organização veja a classificação dela, a nota dela, a digital footprint dela, ou seja, a pegada digital, os ativos que ela tem, né? E as vulnerabilidades encontradas na digital footprint dela. Então, ou seja, ela tem as três principais coisas, que é a pegada digital, as vulnerabilidades e a classificação. O suficiente para ela gestionar essas vulnerabilidades, melhorar a postura de segurança e ganhar
ganhar, né? Assim como a organização cliente, ela como fornecedor também ganha melhorando essa postura de segurança. É um ganha-ganha de ambos os lados, né? Então, eu posso convidar, e uma vez convidada, eu simplesmente posso criar planos de ações para essa organização. Então, ou seja, vamos criar um plano em que a organização chegue a uma classificação 100, que é uma ideal, né? Então, eu criando esse plano de ação, eu tenho aqui todas as vulnerabilidades encontradas nessa pegada digital dessa organização e eu vou acompanhando o progresso conforme o meu fornecedor vai resolvendo essas vulnerabilidades, né? Eu posso manter uma conversa com o meu fornecedor e dizer e indicar quais são as vulnerabilidades críticas que para o meu negócio é importante que o meu fornecedor solucione, né? Eu posso enviar a ele algo mais detalhado, por exemplo, sem que ele precise entrar na plataforma para ver. Eu posso simplesmente criar esse mesmo plano e indicar, olha, eu preciso que vocês solucionem essas vulnerabilidades, descarregar um arquivo CSV, enviar, e ele vai redistribuir esse arquivo CSV internamente para as áreas encarregadas que estão a cargo de remediar essas vulnerabilidades internamente. Então, a ideia é trabalhar de maneira contínua com o nosso, perdão, com o nosso fornecedor, tá? É, só que o contínuo requer atenção diária. O contínuo requer que eu seja alertado sobre qualquer vulnerabilidade dessas organizações que fazem parte do meu ecossistema de terceiro, né? Então, requer que eu esteja atento a isso. E como a gente faz isso? Trabalhando com automatização, né? Então, eu posso criar regras para evitar que o meu analista, o meu engenheiro, entre todos os dias na plataforma e revise um por um. Isso é fácil quando eu tenho 10 fornecedores, 15 fornecedores críticos, né? Mas o que acontece para uma organização que tem 1.000 fornecedores críticos, 2.000 fornecedores críticos, né? Então, como que uma pessoa vai entrar todos os dias e revisar isso? Então, por isso a gente trabalha com a criação de regras, a automatização desse processo, né? Então, eu posso criar regras baseadas em tempo ou em evento, né? Em tempo ok, eu preciso gerar um relatório todos os dias, ou semanalmente, ou mensalmente, de determinadas organizações, ou eu vou trabalhar em cima de eventos. E aqui é algo importante, por quê? Eu preciso ser avisado quando a postura de segurança de um fornecedor muda, né? Então, se eu tenho um processo já estabelecido, como aquele estabelecido no onboarding, né? Que a gente, o ideal, o relacionamento com o nosso terceiro, a gente aceita como ideal, por exemplo, uma classificação em cima de B, né? Então, entre B e A. Tudo que está abaixo de B requer uma gestão mais profunda. Então, eu posso simplesmente configurar a plataforma que me avise que qualquer organização que abaixe, né, que tenha sua classificação abaixo de C, me notifique. Então, se eu tenho uma organização hoje, um parceiro de negócio, um fornecedor que tem uma classificação A e ele passa a ter uma classificação C, essa regra vai ser disparada e vai me avisar, né? Então eu vou selecionar qual é o scorecard, pode ser o meu próprio scorecard. Lembre que essa gestão ela também deve ser realizada para a própria organização, né? Eu estou falando aqui hoje é um webinar destinado a terceiros, né? A gestão de risco de terceiros, mas isso também se aplica à própria organização e a plataforma também permite isso. Mas eu posso, por exemplo, determinar que os portafólios, que as organizações dentro daquela pastinha minha, Netcom Webinar, que são meus fornecedores críticos, qualquer um que baixe de B me avise, né? Então ele pode avisar a mim, que avise a um companheiro, né, de time, né? Então fulano também precisa saber, e aí eu posso criar uma cadência aí completa, mas também eu preciso ter ações para isso. Então, se eu tenho uma integração da plataforma, por exemplo, com Gira
ou com o Slack, ou com o Teams, eu consigo configurar que me envie um alerta para, cria um ticket em Gira, que envia uma mensagem para um canal de Teams ou de Slack, né? Outro exemplo que eu gostaria de mostrar é algo importante dentro da gestão de risco de terceiros é determinar quais são as vulnerabilidades críticas que eu preciso atuar imediatamente quando um terceiro tem essa vulnerabilidade. Então, por exemplo, uma infecção de ransomware em um terceiro é bastante crítico, né? Então, eu posso selecionar aqui, por exemplo, os sinais relacionados a ransomware. Hum, né? E automatizar um fluxo. Então, qual vai ser esse fluxo? Qualquer organização que esteja dentro do meu portfólio, por exemplo, críticos de tecnologia, críticos produtivos, etc., eu posso criar quantos portfólios eu quiser. Qualquer organização que esteja em determinado portfólio, que me envie um alerta a mim, um alerta para um companheiro de equipe, e que envie um questionário de assessment. Hum. Então, eu posso criar todo um fluxo de trabalho aqui. E eu estou mencionando questionários de assessment, por quê? Porque a plataforma da Security Scorecard traz a possibilidade de criar toda essa visão 360 que eu comentei inicialmente nessa sessão, né? Como é? Eu olho externamente as vulnerabilidades dessa organização, a classificação dessa organização, né? Ou seja, ratings, né? Mas eu também preciso olhar internamente e entender o que está acontecendo internamente. Como a nossa metodologia ela é não intrusiva, ou seja, eu vejo o que está fora, né? Eu complemento a visão interna com questionários de assessment. E a plataforma me permite automatizar todo esse processo de questionários, né? Eu posso criar questionários do zero, eu posso utilizar templates que já estão dentro da plataforma, ou eu posso subir um template específico que eu tenha também na plataforma, né? Se eu crio do zero, por exemplo, e é algo que eu posso, é somente para ilustrar, né? Eu posso criar questões dentro de categorias. Eu posso colocar informações de como responder esse questionário, ou a que se relaciona essa categoria, né? Ou seja, tópicos informativos. E quando eu permito que o meu fornecedor responda aos questionários, ele pode responder em texto, em seleção simples, múltipla escolha, números, porcentagens, inclusive subir evidências. Lembra do processo manual que era enviar um Excel e essa pessoa recebe e o fulano vai responder, ciclano. Então, aqui é onde eu automatizo tudo isso, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma pergunta que é se o meu fornecedor tem uma política de privacidade, ele responde que sim, ok, eu posso pedir que ele suba uma evidência de que isso está em marcha, que está implementado. Se ele diz que não, eu posso criar uma condicional em que ele abra um segundo campo e ele explique como gestiona a privacidade na organização, já que não tem uma política vigente, ok? Outra pergunta bastante comum é se existe um plano de atualização de segurança de sistemas, né? Ou seja, um PATIM, né? É, 99% dos fornecedores vão dizer que atualizam seus sistemas enquanto a PATIM de segurança, né? Mas eu posso mapear essa pergunta com sinais de vulnerabilidade da plataforma, de patching cadence, por exemplo, e se eu vejo que ele me respondeu que sim, que tem um plano, mas eu olho de fora e eu vejo CVIs de 2018 críticos, 2019, 2020, se externamente existem muitos sistemas sem patching, eu posso imaginar internamente e posso dedicar mais tempo a essa questão e analisar e pedir maiores evidências, ok? Então, eu consigo automatizar esse processo da gestão de questionários. Agora, algo também bastante importante é, eu vou dedicar tempo a todos os questionários de igual maneira? Não. Ou seja, por que não? Porque eu preciso dedicar tempo àqueles questionários que não estão aderentes ao meu processo. Então, existe algo nos questionários que nossos clientes podem configurar, que é o Validation Score. O Validation Score é
quanto mais alto o validation score esteja, mais próximo do que eu espero as respostas elas estão. Então, eu não vou dedicar tempo a uma organização que tem um validation score de 98%, né, que é, você está muito próximo do que eu espero. Eu vou dedicar tempo na revisão das respostas desse questionário quando ele tem um validation score menor que 80, menor que 70, ou que seja muito baixo. E aqui eu ganho tempo, aqui eu otimizo o processo, eu otimizo recursos da minha organização, né, dos meus colaboradores, ok? Então, uma das coisas que eu comentei no processo manual é, eu tenho o Excel, eu mando para o meu contato, para o fornecedor, ele vai ver quem é que responde cada uma das perguntas, vai fazer cópia desse Excel e vai enviar para cada uma dessas pessoas, né? Logo, ele vai receber as respostas, aí vai ter que unificar tudo em um único documento, um arquivo, e enviar para vocês. O que há nesse processo? Muito atrito. Porque quando você for revisar cada uma das respostas, vocês vão ver que tem determinadas respostas que não foram respondidas como você esperava, tem que devolver, né, e começar todo o processo novamente. Aqui existe a possibilidade de colaboração, né? Então, a pessoa que vocês direcionam o questionário, vai copiar o link e vai enviar para aquelas outras pessoas que colaboram, né? E vai determinar, e vai dar acesso a esse questionário. Logo, ele vai determinar por categoria ou por perguntas quem é que vai responder cada uma dessas perguntas, né? Então, eu posso determinar, essa categoria é fulano que responde. Ou, não, essa pergunta específica é fulano que responde, né? E vocês podem manter uma conversa em tempo real com quem está respondendo essa pergunta, né? Então, se vocês veem que a resposta não está caminhando para aquilo que vocês esperam, eu não preciso, vocês não precisam esperar receber todo o questionário. Já pode indicar que, olha, a gente espera uma resposta um pouco mais profunda em relação a isso, tal, tal, tal. Então, aqui tem o ganho de eficiência no processo de gestão de risco de terceiros. E, lógico, quando a gente tem esse processo, o que a gente precisa é acompanhar. Quando eu falo esse processo, é não só de questionários, eu falo de toda a gestão de riscos de terceiros, né? Então, eu preciso acompanhar esse processo. Então, como eu acompanho? Eu acompanho vendo a tendência dessas organizações, né? Vendo a tendência nos últimos 12 meses, por exemplo, das organizações que estão dentro de um portfólio específico, né? Então, eu consigo analisar essa tendência. Eu consigo organizações, comparar organizações uma do lado da outra, né? Então, ok, naquela fase inicial, onde as organizações estão no processo de compras, por exemplo, né? Na área de compras, onde a área de compras está analisando quem é que vai entrar no onboarding, né? Então eu tenho aqui a maneira de comparar lado a lado um com o outro, né? E também analisar, fazer benchmarking, né? Então eu utilizo a parte de reporting para comunicar a determinadas áreas com o que lhes interessa. Então, eu tenho relatórios que são técnicos, eu tenho relatórios que não são tão técnicos, eu tenho relatórios que falam sobre vulnerabilidades, eu tenho relatórios que falam sobre KPIs específicos, né? Evolução de um fornecedor, evolução da minha própria organização, tendências de vulnerabilidades ou tendência de comportamento e classificação de uma organização, e também a parte de questionários, né? Eu também tenho controle dos questionários e tenho e posso determinar como eu vou dedicar tempo segundo cada questionário que eu respondo, segundo a classificação, o validation score, né? Então eu tenho aqui quantos questionários foram enviados, quais estão os status de cada um deles, né? Eu tenho aqui a média desse validation score, né? Quanto aderente as organizações estão aos meus questionários. E aqui é onde eu vou determinar, né? Qual questionário eu vou dedicar
tempo, né? Eu vou olhar esses aqui de 87, 85, 85%? Não, eu vou olhar os que não estão cumprindo com a minha expectativa ou com o processo ou com a política que eu tenho estabelecido dentro da organização em relação à aderência a questionários, tá? Então, essa foi uma demonstração bastante resumida, né? A gente tem muitas capacidades e auxilia muito no processo de gestão de risco de terceiros em cada fase da maturidade desse processo, né? Então, a ideia é que a gente vá fazendo mais dessas apresentações para dar a conhecer essas capacidades, mas digamos que hoje, dentro dos fundamentos da gestão de risco de terceiros, como iniciar, essa é a demonstração que traz para vocês é, esses insights esses primeiros passos, tá? Eu gostaria de deixar um espaço para que os ouvintes, os espectadores possam nos fazer perguntas, tá? Se tem alguma pergunta pendente, eu gostaria aí de pedir ajuda do Nélio, se tem alguma pergunta, se há algum questionamento, esclarecimento. Fábio, obrigado pelo conteúdo que você compartilhou. No momento, a gente teve só uma pergunta relacionada à gravação do vídeo em si. A gente vai Uhum. disponibilizar o webinar em nossas plataformas, tá, pessoal? Provavelmente no nosso canal do YouTube e algumas outras mídias. Então, para quem quiser revisar o conteúdo que o Fábio compartilhou com a gente, em breve a gente vai disponibilizar. É só ficar atento aí nas nossas mídias e, se preferirem também, fazer um pedido diretamente aqui com a nossa equipe. A gente já se organiza para compartilhar com vocês, tá? Estão surgindo algumas perguntas aqui. Surgiu uma primeira aqui, Fábio. Como é que é a Uhum. forma de licenciamento da solução? Ok, muito boa pergunta, né? A solução, ela se licencia ah, através de slots. Então, que são os slots? Os slots são espaços que eu vou colocar meus fornecedores, por exemplo, dentro da plataforma. Então, eu vou utilizar, aproveitar que eu ainda estou aqui conectado. Então, dentro da plataforma, eu crio os meus, os meus portfólios. Dentro dos portfólios, eu vou colocar as organizações que quero monitorar. Toda vez que eu coloco uma organização, ela ocupa um slot. Então, cada uma dessas organizações está ocupando um slot, ou seja, total de 14 slots. Aí se dá o licenciamento. A gente arranca a partir de um licenciamento de self mais 10, ou seja, a minha própria organização mais 10 slots, mais 10 organizações que eu quero ver. E toda a funcionalidade está disponível na plataforma, exceto os questionários. Os questionários é um módulo adicional que é através de créditos, né? Então, os créditos são relacionados a quantos questionários eu envio durante a licença, né? Então, eu envio um questionário por ano para os meus fornecedores. Eu tenho 100 fornecedores, são 100 créditos que eu gasto. É basicamente assim. Perfeito, muito obrigado, Fábio. Aí a gente tem mais algumas perguntas aqui. São três perguntas, tá? Eu vou te Uhum, fazer. A primeira pergunta seria se a gente tem um histórico, se a plataforma guarda algum tipo de histórico. A uhum, segunda, se a gente tem. E duas perguntas sobre integrações: integração com Power BI e com a uhum, ferramenta OneTrust, ou a ferramenta de gestão de privacidade. E no uhum, caso da OneTrust, se existe algum mapeamento de algum benefício já conhecido na integração das duas soluções. uhum. Bom, vamos começar por último, né? Pela última pergunta. As integrações podem ser consultadas dentro do Marketplace, né? Então, eu consigo ver se a gente tem integrações, por exemplo, aqui, OneTrust. Eu tenho uma integração com o OneTrust, né? Dentro da integração, eu consigo ver quais são as características. Existem integrações que são bidirecionais e integrações que são unidirecionais. Nesse caso, é unidirecional, ou seja, eu alimento o OneTrust com o que eu vejo na plataforma.
Então, se eu dentro do OneTrust, o que eu vou analisar são o ratings da plataforma, eu conecto os endpoints da plataforma com o OneTrust para que ofereça os ratings. Então, a gente tem toda a documentação. Se quiser algo específico, por favor, passa o meu contato para essa pessoa e a gente pode é, aprofundar um pouco mais nessa integração. Mas a integração, sim, Perfeito, existe, tá? perfeito, Com Power BI, não está aqui, mas eu, como arquiteto de soluções, trabalhei muito proximamente com a equipe de produto para uma integração com Power BI. A gente já tem uma integração nativa com Power BI. É, inicialmente com os sinais de vulnerabilidade, com a classificação das organizações, mas a gente já está habilitando novos endpoints para mais informações, informações mais profundas da plataforma. Mas sim, existe a integração com Power BI. Sobre o histórico, sim, ou seja, quando a gente fala de histórico, a gente está falando de bastante coisa. Por quê? Porque pode ser o histórico de uma organização, né? Então, por exemplo, como eu mostrei do IBM, eu consigo ver o histórico dela em até 12 meses, né? Então, eu consigo olhar de 12 meses para cá, dia a dia, né? O diário, o que é acontecido com cada um, novos eventos, eventos resolvidos, eventos que a plataforma deixou de ver porque já estava remediado internamente. É, sobre os questionários, a gente mantém todo o histórico de respostas de questionários dentro da plataforma, durante o período de licença, né? Então, também existem, digamos, falando de histórico, essas duas facetas. perfeito, perfeito. Temos tempo aqui para uma última pergunta. Então, A pergunta é a seguinte: se é possível criar uma base de terceiros ativos e inativos e implementar controles de acesso para estes, no AD, por exemplo, tá? sim, Eu, sim, pode continuar, pode não, continuar. essa é a pergunta. Ok. Sim, ativos e não ativos vai depender de como você constrói isso dentro da plataforma. Você pode, por exemplo, colocar dentro da plataforma um portfólio onde não estão aqueles, ou se estão aqueles fornecedores inativos e outros portfólios que estão os fornecedores ativos. Desde o ponto de vista econômico de licenciamento da plataforma, eu não recomendo monitorar os fornecedores inativos, né? Porque qual é a relação que vocês têm agora com eles? Né? Por que gestioná-los continuamente, é, se não tem uma relação colaborativa, né? Se estão inativos? Eu posso colocá-los em watchlists, né? Então, ou seja, eu não preciso monitoramento contínuo, olhar profundamente cada uma dessas organizações. Eu posso somente ter eles aqui em watchlist, onde eu vejo a classificação, se ele subiu ou desceu nos últimos 30 dias. E o monitoramento contínuo e detalhado eu faço com aqueles meus fornecedores ativos, né? E a outra pergunta é sobre acesso e integração com a AD. Eu sim, ou seja, a plataforma permite a autenticação, não a autorização. Então, ou seja, eu consigo fazer uma integração com o SSO, né, com o meu AD, e ter ali a autenticação, e dentro da plataforma eu posso definir os acessos, né? Então, eu posso definir os meus usuários, criar times dentro da plataforma, definir roles, né? Ou seja, níveis de acesso dentro da plataforma também, tá? Eu também posso restringir visibilidade de um usuário em relação a portfólios, ou o que ele pode fazer ou não dentro da plataforma. Sim, é possível. Tá bom. Ah, Igor, a gente tem espaço só para mais uma questão. Eu vou pedir para entrar em contato contigo para a gente aprofundar essa resposta, tá ok? Eu vou fazer mais uma. A gente vai fazer mais uma questão aqui ao vivo, pessoal. E aí, Uhum. se tiverem mais dúvidas, podem procurar a equipe da Netcom e a gente vai respondendo aí após o evento, tá ok? A última pergunta, Fábio, é sobre as informações que a Security Scorecard escaneia. Vou fazer a Uhum. pergunta aqui como ela veio, tá? É, as, ins- Uhum. é, as informações que a Security Scorecard vai escanear e identificar são informações que estão disponíveis online na web, certo? É,
tive a impressão que as informações não são tão críticas. Essa foi a pergunta que veio. Você pode detalhar um pouquinho aí como a Security Scorecard analisa, qual tipo de informação que ela traz, por Claro, favor? claro. Toda a informação que a gente analisa, elas são públicas, realmente, mas não quer dizer que não sejam, relevantes. Por quê? Porque eu vejo, e é justamente o que está na minha camisa, né? Eu vejo o que um hacker vê, tá? Então, eu analiso todas as vulnerabilidades que eu tenho pré-determinadas na plataforma dentro de ativos digitais que estão apontando na internet. Hoje a gente tem um scanning de mais de 1.500 portas abertas desses ativos digitais, né? A gente tem threat collectors espalhado pelo mundo todo. Hoje a gente tem a maior rede de honeypots e sinkholes do mundo. Então, ou seja, a gente faz engenharia reversa de malware. Eu consigo identificar que um ativo de uma organização tem um ransomware pela simples comunicação que esse ativo tem com um servidor de comando e controle que a gente já tem mapeado, tá? Então, ou seja, eu consigo identificar informações de web browsers porque eu não só tenho os meus métodos ativos de scanner, né? Ou seja, escanear as portas, olhar as vulnerabilidades, fazer engenharia reversa, sinkholes, honeypots, senão que eu também compro informação de terceiros, tá? Então, eu consigo ver informações sobre, por exemplo, web browsers, versões de sistemas operativos. A gente tem informações que vêm da dark web, da deep web. Eu consigo ver se existe um hacker falando que tem meios de vulnerar ciberneticamente determinada organização e te dá a visibilidade disso, né? Então, se um hacker está falando que vai vulnerar, que tem meios de vulnerar a empresa X, eu vou avisar a empresa X que esse hacker está falando isso. Então, sim, a gente utiliza fontes públicas, a gente utiliza informações que estão expostas e a gente traz mais de 250 sinais. Esses sinais são classificados em alta severidade, média severidade, baixa severidade, positivas ou de informação. E essa classificação se dá de causa raiz, ou seja, eu analiso historicamente como se deram as vulnerações e se a causa raiz dessas vulnerações foram essas vulnerabilidades, eu vou classificar ela como mais alta e assim por diante. Perfeito, Fábio. Uhum. Muito obrigado, Fábio, por compartilhar aí todo esse conhecimento, trazer para nós aí essa visão prática aí da gestão de riscos e de terceiros. Queria agradecer também a todos os participantes aí desse webinar. A gente estivemos conectados em mais de 80 pessoas, então gostaria de agradecer a todos que reservaram esse espaço aí para nos ouvir. Então, é, os detalhes sobre o sorteio da Ecopop e também ações adicionais acerca do tema aí de gestão de terceiros, fiquem atentos aí nos canais da Netcom, nas mídias da Netcom, LinkedIn, YouTube, entre outros canais. Se você é, teve interesse, gostaria de marcar um bate-papo mais reservado, mais detalhado, entre em contato conosco também e a gente vai organizar essa agenda para dar todo o apoio aí para vocês, tá bom? Nesse momento eu vou encerrar aqui a sala, o webinar, e mais uma vez agradecer a todos, uma boa tarde, uma ótima semana a todos. Obrigado a todos, foi um prazer estar aqui com vocês e sempre com as portas abertas para trabalhar essa parceria tão importante entre a Security Scorecard e a Netcom.